Olá, amigos, tudo bem? Tudo certo? Que a paz de Jesus esteja conosco mais esse dia, mais nesse momento. Como todos conhecem, eu faço vídeos sobre autoconhecimento, pego o ensinamento de Jesus e o Espiritismo, passando a boa nova para nos ajudar no dia a dia, como lidar com as situações que nos acontecem durante essa nossa jornada aqui no planeta Terra, né? Então, graças a eles, nós temos um caminho a seguir, a nos auxiliar. Então, hoje eu vou ler um trecho de um livro que é fantástico, tá? Eu vou falar um pouquinho. O livro é Jesus no Lar. Ele é psicografado pelo Chico Xavier, pelo espírito Neio Lúcio. São vários capítulos muito legais que eles nos ensinam como lidar no dia a dia, tá? Então vamos lá. No capítulo 34, a serva escandalizada. Vamos lá então, gente. Ante as exclamações de Dalila, a esposa de Azor, o tecelão, quanto às maldades de alguns publicanos de mau nome que haviam desrespeitado em praça pública, justamente quando procurava praticar o bem, relatou Jesus com simplicidade. Então, aqui há uma mulher que ela estava praticando bem, vamos botar um exemplo do ano de cesta básica, e quando isso, outras pessoas que estavam ao redor ali começaram a julgar ela, falar mal, vamos botar tipo outra religião, querendo fazer conflito, mesmo ela praticando bem. Então, isso acontece muito com a gente, né? A gente tem mania de fazer o bem e a primeira alfinetada ali a gente já quer abandonar. A gente acha que não vai pegar em espinhos, né? Tem uma frase ali que é tipo, não tem como tu pegar uma flor e de vez em quando tu não pegar algum espinho. Então, esse é o caminho. Se Jesus, que veio até nós, passou por provações, foi morto, foi pedrada, guspo, quem dirá nós, né? Então é vaidade um pouco nossa achar que vai ser tudo um paraíso, que nem falam que quem morre vai para um paraíso. Não, a vida aqui não é fácil. E como é que eu posso dizer, como é que um grande navegador vai receber vai ser grande? Através das grandes tempestades que ele passar, né? Então, vamos ver esse exemplo. Então, Jesus, ele explicava muito por parábola. Não chegava a pessoa, tu é assim, isso e aquilo. Não. Contar uma parábola para que a pessoa tente entender e ela se ligue, tá? Então, ó, vamos ver o que Jesus fala. Ó, piedosa mulher, desejando ser mensageira do reino divino na terra, bateu às portas do paraíso rogando o trabalho. Então aqui ele está fazendo uma história ali que uma mulher, a vaidade dela, achava que já poderia trabalhar com lá direto lá com Deus, com Jesus, vamos botar um exemplo assim, tá? Então o que acontece? Foi atendida cuidadosamente, tem que estar no orar e vigiar, né? Por um anjo que lhe recomendou visitasse uma taberna para salvar 2 homens bons, desprevenidos, que se haviam deixado embriagar, dominados por insinuações insufladas por espíritos das trevas. Então, o que é aqui? Ó? Já pediu para não, tu quer trabalhar, beleza, então vamos ver até onde tu chega e como é que tuas obras, se tu quer mesmo esse caminho. Então o anjo falou, vai lá, tipo um bar, que tem 2 homens bons, que sob influência de espíritos maus, obsessores, alguma influência em geral, acabaram ficando bêbados. Então eu preciso que tu vá lá e traga eles, salva eles daquele lugar. Então a mulher foi, né? Então quando ela... Tá. No dia seguinte, porém, a enviada reapareceu chorosa. Nós temos uma mania de
inventar sempre desculpa, se fazer de vítima e coitadinho, explicando ao ministro do Eterno que lhe não fora possível satisfazer-lhe a determinação, porque o recanto indicado jazia repleto de jogadores a trocarem palavras obscenas e cruéis. Então ela foi tipo nesse bar, foi tentar auxiliar os dois, mas chegando lá várias pessoas, que nem quando no começo aconteceu para outra, né? Foi tentar fazer o bem e começaram a falar mal para ela. Então foi nesse bar, vários começaram a se arriar, falar mal para ela, falar mal dos dois, e ela na vaidade dela, já saiu dali e não fez o trabalho, chegando lá chorando, como se chorar, se fazer de vítima, resolve alguma coisa. Então o anjo já ficou ligado, né? Daí o anjo então mandou um outro lugar. Então o anjo mandou-a um esconderijo em floresta próximo, a fim de socorrer uma criança desamparada. Então pediu para ir para uma floresta que tinha uma criança desamparada, que precisava de amparo. Vai lá então. No outro dia, porém, a emissária regressou, alegando que não lhe fora exequível o trabalho, porque a furna ocultava vários homens e mulheres seminus, a lhe ferirem o pudor feminino. Mais uma desculpa. Foi lá amparar a criança, só que viu que no caminho ao redor tinha várias pessoas nus, seminus, e isso já foi demais para ela. Muito orgulho, né? As duas maiores chagas da humanidade, o orgulho e o egoísmo. Qual que é a maior virtude de todas? O desinteresse pessoal, esquecer de nós mesmos e agir em prol do próximo, buscar a alegria do próximo. Então, segunda missão, segundo trabalho, ela já reclamou de novo, ela já não fez. O administrador celeste, sem desanimar, confiando, acreditando, né, com paciência, com perdão, com misericórdia, designou para auxiliar uma senhora agonizante. Mas, decorridas poucas horas, a colaboradora voltou ruborizada ao ponto de origem, informando de que não pudera nem mesmo penetrar o quarto da enferma, porque na antecâmara o esposo da doente, palestrando com certa mulher de baixa procedência, projetava um assassínio para a noite próxima. Então pediu para auxiliar uma mulher, provavelmente estava no hospital, só que quando ela foi lá, antes de chegar lá, escutou que o marido dela já estava conversando com outra mulher, já com planos para matar a mulher ali. Então por isso que foi o trabalho. E ela, vendo isso, já se escandalizou e já correu. Não vou querer isso aqui para mim, vão me complicar, né? Então vamos matar ali. Então terceira missão, terceiro reclamação, terceira desculpa e não realizando a tarefa que lhe foi dada. O prestimoso ministro do Alto, embora com algum desapontamento, determinou-lhe o auxílio a 2 homens dementes, problema mental, situados em extenso vale dos imundos, vale de imundos. Então pediu para auxiliar 2 que tinham um problema mental e num vale de imundos. No dia imediato, a serva escandalizada retornara célebre, esclarecendo que não conseguira alcançar o objetivo, porque os loucos viviam impressionados com cenas de vida impura, a lhe causarem extrema repugnância. Então chegou lá para ajudar os 2 que têm problema mental, só que chegou lá, tinha várias pessoas com problema mental e ela ficou escandalizada e saiu dali de novo. Então 4 trabalhos, 4 desculpas e 4, vamos ver se o emissário ainda vai acreditar nela. O proposto Altíssimo, depois de ouvi-la com manifesta estranheza, pediu-lhe amparar uma jovem que se achava em perigo, mas em breve regressava a cooperadora sensitiva, exclamando que a criatura mencionada podia ser vista numa festa desregrada
em repulsiva condição moral. Então, ela foi pedir para ajudar uma mulher que estava em perigo. E ela foi ver, ela estava tipo numa festa, só que o ambiente onde ela estava não era, estava uma condição repulsiva, condição moral de todo o ambiente. Então ela pega de novo e sai, desistindo da tarefa. E assim a candidata ao trabalho celeste atravessou a semana inutilmente cultivando a ineficiência sob variados pretextos, inventando desculpa. Todavia, procurando de novo o anjo para solicitar-lhe serviço, teve a cara de pau de novo solicitar serviço. Dele ouviu a exortação de que se fizera merecedor. Agora que vem a parte legal dos ensinamentos, do conhecimento. Minha irmã, isso aqui é para todos nós, que a gente adora inventar uma desculpa e que reclama de tudo. Sabe a pessoa que reclama de tudo e não faz, está sempre de mau humor, está sempre inventando a pessoa egoísta que só pensa em si, tá para cá, é para essa pessoa. Minha irmã, continue por enquanto desenvolvendo seu esforço nas vulgaridades da terra. Vou repetir, minha irmã, continue por enquanto desenvolvendo seu esforço nas vulgaridades da terra. E por quê? Indagou perplexa. Não mereço abeirar-me da vida mais alta, ainda no orgulho. Dá para ver por que ela errou tanto. Seus olhos estão cheios de malícia, elucidou o ministro tolerante. E para servir ao Senhor, o servo do bem retifica o escândalo com amor e silêncio, sem se escandalizar. Deu para entender? A mulher se escandalizava por tudo. O que o apóstolo Paulo nos fala? Ao servo do Senhor não convém a contender nem murmurar. Então a gente não pode nunca reclamar, nem contender. E seus olhos estão cheios de malícia. Jesus tem uma passagem que fala assim: se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Porém, se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de escuridão. Portanto, tenham cuidado que os olhos de vocês não seja escuridão. Porque se o seu corpo estiver completamente cheio de luz, então o seu corpo ficará iluminado. Essa passagem é muito legal, vamos falar de novo. Seus olhos estão cheios de malícia. Aquele cara que reclama de tudo, né? Vem qualquer problema, o cara fez isso, mas também, tem uma passagem que é assim, quem não tem tempo, quem julga as pessoas não tem tempo para amá-las. Todas as passagens ali, a mulher estava julgando. Então ela não tem tempo para amá-las. Tá entendendo? Se Jesus falou, amai uns aos outros, assim como eu vos amei. O discípulo de Cristo, ele vai trabalhar, ele vai servir. Imagina um enfermeiro que tem que, cada pouco, pega um braço cortado, ou um médico, e ficar reclamando. Não. Jesus falou, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser ganhar a sua vida, perderá. Quem quiser me seguir, quem quiser realmente ser cristão, seguir Jesus, tem que negar a si mesmo. O que é negar a si mesmo? É deixar de ser egoísta e pensar no próximo. Tentar fazer algum trabalho voluntário, ajudar os mais necessitados. O apóstolo Paulo, a missão do forte é amparar o fraco. Tá? Seus olhos estão cheios de malícia, elucidou o ministro tolerante. E para servir ao Senhor, o servo do bem retifica o escândalo. Com amor e silêncio, sem se escandalizar. Tem uma passagem, uma parte do filme, tem duas partes do filme do Divaldo Franco. É um dos filmes mais legal, assim, porque ele conta tudo bem uma história
quando ele conheceu o espiritismo, como é que funciona uma casa espírita, é bem legal o filme. E tem uma parte que ele saiu e foi dar uma vianda, né, para as pessoas, para o morador da rua. E o morador da rua pegou e jogou toda a vianda na cara dele. E o colega que estava junto dele já quis avançar no cara. Daí o Divaldo, não. É muito fácil a gente fazer o bem numa casa espírita lá, com todo mundo que está com uma cabeça normal, que não vai fazer nada. Difícil é fazer aqui que eu tenho que dar mais testemunho. Tá entendendo? Tem uma parte também, acho que é da Madre Teresa de Calcutá ou da Dulce Maria, que elas também praticavam muito bem. Porque ela foi pedir dinheiro para as crianças, para poder alimentar, dar alguma coisa para comer, e a pessoa deu uma cuspida na cara dela. Foi praticar o bem, os dois exemplos praticando o bem. Deu uma cuspida na cara dela. Daí ela falou, isso aqui eu merecia. Agora tu tem alguma coisa para as crianças, para as crianças, ela chamava de meus filhos? Tá entendendo? Tem que seguir. Eu não sou exemplo para ninguém, sabe? Eu não tenho mesmo. Mas o ano passado, para mim, espiritualmente, foi o mais trabalhoso. Eu fiquei responsável para fazer a Páscoa, Natal, Dia das Crianças. Realizei 3 brechó. E tu vai ter que lidar com pessoas, conversar. Tive que descobrir como é que era o centro comunitário do bairro, então tive que conversar. Então teve muito trabalho, muita dedicação, muita abnegação. E se é uma pessoa assim, não vai sair nada. Porém, cada um receberá segundo as suas próprias obras. Tá entendendo? Calou-se o mestre por minutos longos, depois concluiu sem afetação. Quem se demora na contemplação do mal não está em condições de fazer o bem. Os circunstantes entreolharam-se, esplendidíssimos, e a oração final do culto doméstico foi pronunciada enquanto lá fora a lua muitos alva, desfazendo a treva noturna. Simbolizava radioso convite do céu ao sublime combate pela vitória da luz. Jesus falou, quem quiser ser o mais importante, que sirva os outros. Quem quiser ser o primeiro, que seja o último e faça servo dos outros, de todos. Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Quem que vocês acham que é mais importante? O que está servindo ou o que está sentado à mesa? Claro que é o que está servindo, mas claro que é o que está sentado à mesa, mas eu sou aquele que serve. Tá entendendo? Faz toda a diferença. E tu não é só num centro espírita, num trabalho voluntário. É em casa, é no trabalho. Tenta servir no trabalho. Quando o chefe pede, quem pode fazer isso aqui? Eu procuro sempre, eu nunca reclamo, tem que fazer isso, vou fazendo. Por muitos vão achar que é puxa-saco, mas garanto que na hora de pensar quem vai ter que mandar embora numa crise, com certeza, ou na hora de pedir um aumento, eles vão saber muito bem quem é aquele cara que está ali para servir e cooperar. Tem muita gente que reclama, né? Eu sempre falo assim, chefe, nem te preocupe, eu sou convidado a servir e a colaborar. Não a reclamar e murmurar, que a maioria só reclama. Não, eu estou aqui para servir. Em casa, pergunta para os filhos, quem que é mais importante se separar? Quem que tu vai morar? Aquela pessoa que mais serve ela. Normalmente a mãe, que faz comida, que bota para dormir, que tem mais paciência do que o pai. Então essa é a importância, tá? A gente tem que eliminar o orgulho e o egoísmo. Pessoal, deu 20 minutos, tá? Deu para entender mais ou menos. Eu vou botar umas frases ali que são fantásticas, que eu separei rapidinho, tá? Vocês vão ver que vai valer a pena. Falar um pouco de caridade. Sofrer por obrigação é resgate humano. Agora, sofrer para que os outros não sofram, isso é renúncia divina.
Emmanuel falou. Sofrer por obrigação é resgate humano. Tu nasceu com alguma doença, tu vai ter que conviver com ela. É resgate, daqui a pouco tu fez muito mal na vida ou fez mal numa outra vida. Vou botar exemplo, tu matou muitas pessoas, arrancou os braços e nessa vida tu vai vir sem os braços. Ou tu vai ter um câncer. Às vezes a gente tá pagando os karmas das vidas passadas, tá? Isso daí o Espiritismo explica bem. Agora, sofrer para que os outros não sofram, isso é renúncia divina. Olha que legal. Sofrer para que os outros não sofram. Praticar caridade, seguir cesta básica e tudo mais. Os ensinamentos desse trecho do Jesus no Lar. Apóstolo Paulo, façamos o bem enquanto temos tempo. Legal, né? E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecido. Apóstolo Paulo. Às vezes nós vamos fazer o bem, vamos receber crítica, às vezes vai desestimular, mas nós não podemos perder a fé que no final nós vamos receber o retorno. Eu vou botar um exemplo. O ano passado foi muito gratificante, muito trabalhado, e desde dezembro, fevereiro, agora me deu uma hérnia de disco. E eu tô uns 2 meses já com muita dor e agora vou ter que me encostar. Mas eu vou fazer o quê? Eu tenho que confiar em Deus e seguir, que no final vai dar tudo certo. Tá entendendo? Eu não posso, daqui a pouco agora, me desestimular. O ano passado, os outros anos, eu sempre faço bem isso, aquilo, tento, né? Não dá pra... Sou pouco comparado a muitos, mas agora eu vou desestimular, não vou fazer. Não, isso é fase. Jesus ficou aquele tempo no deserto. O apóstolo Paulo também ficou um tempo no deserto. Às vezes, para nós, é importante esse tempo parado para a gente pensar e estudar e refletir para depois seguir. Vamos lá? Emmanuel, é através do homem bom que o Altíssimo trabalha. Portanto, meus amados, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, e sabendo que o vosso trabalho não é vão. Apóstolo Paulo. O bem que praticares em algum lugar é teu advogado em toda parte. O bem que tu praticares é teu advogado em toda a eternidade. Isto, Apóstolo Paulo, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. O que quer dizer? Jesus o que fazia? Amparava todo mundo, o cego, o mudo, todos que vinham até ele amparava. Quando muitos achavam, a pessoa que tinha aquela doença também, lepra, muitos estavam criticando ele, mas mesmo assim não deu bola e foi servir. Então nossa atitude tem que ser essa. Não te esqueça, porém, da lei do auxílio e observa-lhe os princípios antes da ação. Descer para ajudar é a arte divina de quantos alcançam conscientemente a vida mais alta. Descer para ajudar, nós estamos numa fase, tem mentor, tem guia, tem vários espíritos que vêm tentar auxiliar nós. Só que nós também tem que fazer. Tá entendendo? Deus ajuda o homem através ajuda-te a ti mesmo que o céu te ajudará. Como é que tu quer receber auxílio se tu não ajuda ninguém? Tá. Jesus aqui, nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim serei meus discípulos. Tu quer ser discípulo de Jesus? Cadê tuas obras? Fé sem obras é fé morta, não adianta ir para a igreja, fazer qualquer coisa. Mas o que tu faz para o próximo, para aquele que está precisando de amparo? Apóstolo Paulo, porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência. O Chico Xavier falava muito, nada como eu poder dormir com a consciência tranquila. Tu, por exemplo, tá à frente de projetos sociais, o dinheiro passar por ti e tu ter a certeza que tu não pegou nada para ti. Isso é consciência tranquila. Isso é que tu vai te levar. Que Jesus tem uma frase assim, se fores desonesto nas coisas pequenas, também será nas grandes. E se for
Tem uma passagem assim, daí tem que se ligar. Pois seus frutos os conhecereis. Assim resplandece a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Deixai brilhar a vossa luz para que todo mundo possa ver as coisas boas que vocês fazem. Jesus. Deus assiste os que obram. Deus assiste os que obram, não os que se limitam a pedir. Aqui antes que eu falei, fazer todas as coisas sem murmurações nem contendas. Apóstolo Paulo. Ao servo do Senhor não convém contender. Prossiga para o alvo. Apóstolo Paulo. Então tá, pessoal, é isso. Espero que Jesus tenha nos ensinado nesta passagem. Jesus no lar, normalmente, se vocês verem o apóstolo Paulo no livro lá, ele fala que aconteceram muitas coisas ali, que não caberia nem todos os livros do planeta. Então nem muitas coisas foi escrito. E o evangelho, ele é ótimo, a gente aprende um monte de coisa. Só que lá no plano espiritual eles também estudam, eles também tem vários relatos. Nós vem muito do homem. Então lá eles pegaram várias coisas que não foi passado para a Bíblia. E esse Jesus no lar é fantástico para essas passagens, tá? Então é isso. Gratidão a todos que ficaram até aqui. Quem puder compartilhar o vídeo, se inscrever, dar um like, estará ajudando a compartilhar a doutrina espírita, os ensinamentos de Jesus, a boa nova, que ele mesmo nos falou, né? E Deus, curai os enfermos, ressuscitai os mortos, de graça recebestes, de graças dai. Tá? Então, namastê, paz e bem, gratidão e até a próxima.